Ele encontrou cada um de nós. Amém. Amém. E hoje estamos aqui agradecendo a Ele por isso. Amém, amados? Amém. Sabemos que somos filhos e filhas de Deus. Acredito que a pior coisa, eu acho que vocês já ouviram muitas vezes algum pai dizendo assim, ó, eu não tenho fulano como filho. Aquele jamais, eu não tenho ele como filho. E nem ela como uma filha. Porque não deram testemunho de filho. Não sei, eu já ouvi isso, não sei se vocês já chegaram a ouvir. Eu não sou pai daquela pessoa. Existem muitas pessoas nessas condições diante de Deus. Eu não sou pai dessas pessoas. Tem pessoas assim, pessoas desobedientes, filhos que sabem o que deveriam fazer e não fazem. Aí o pai cansa daquele filho. Aí quando ele está naquela rodinha de amigos, ele fala assim, meu filho não. Aquele só me envergonha. Aquela só me envergonha. Diante de Deus, tem muitos que se dizem cristãos desse jeito. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Né? E que nós possamos ser sempre vistos através do sangue do Cordeiro. O irmão Brana diz que quando Deus olha para a terra, quando Ele olha para você, Ele olha você branco como a lã, porque Ele olha você através do sangue. Amém? Então isso não é mérito nosso. É algo que Deus tem feito por nós. Isso é a graça de Deus. Amém. E a graça, vocês sabem que é favor imerecido. Então estamos aqui por um favor imerecido. E muitas vezes achamos que estamos em condições de falar um pouco mais alto, tomar determinada decisão. O cristão não decide. Nós não tomamos decisão. Mas o cristão, ele tem que ter autoridade. Amém. Ele tem que chegar para as pessoas e dizer, olha, eu não estou contente com isso. Você fez algo errado. Você não deveria ter agido dessa forma. Às vezes o cristão ele é visto como um chucro. Sabe? Porque ele não pode aceitar o erro. A minha esposa, ela foi comprar uma determinada coisa hoje. Aí minha mulher chega em casa com a mão cheia de bala. Aí eu voltei lá no estabelecimento, entreguei para a mulher e falei assim, olha, bala não é dinheiro. Conversei com ela. Já tinha avisado antes que a gente não aceitava isso. Mas as pessoas falam, são crente mesmo. Por isso que você tem que ter opinião própria. Não estou contente com isso. Então, infelizmente, o cristão ele tem que ter isso nele. Olha, isso não está certo. Até chegar um momento de você tomar uma decisão. Amém? Amém. Graças a Deus. Vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia de vocês em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real.
Nazaré, eu marquei um encontro com Deus. Amém? Amém. O irmão Claudinho, ele disse que o áudio, o som está chegando baixo. Se o som tiver melhorado um pouco mais, eu gostaria que o irmão nos avisasse. Amém? Deus abençoe o irmão Claudinho, família, a irmã Marleninha e todos que estão conectados conosco nesse momento. Que Deus possa abençoá-los. Amém, amados? Amém. Aqui em 2 Reis, vamos ficar de pé, amados? Aqui em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, está escrito: E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos, para que vejas. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Senhor Deus, Pai Celestial, te agradecemos, ó Pai, por tua palavra, ó Deus, por teus filhos, Senhor. Pai Santo, há algo que o homem natural não pode ver, não pode entender, ó Deus. Mas tem um povo, ó Deus, tem um povo especial nessa era final, ó Deus, que entenderão, ó Deus, o recado que o Senhor tem para seus filhos, ó Pai. Pai Santo, a nossa história não começou agora. A nossa história começou, ó Deus, na mente do Senhor, ó Pai. Já fomos predestinados, ó Deus. E um dia o Senhor tirou o seu servo Abraão, ó Deus, de Ur dos Caldeus, e começou uma jornada de seus filhos, ó Deus. E hoje nós estamos aqui dando continuidade nessa caminhada, Senhor. Aleluia. Pedimos no nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor visite cada irmão, cada irmã nesse momento, que são verdadeira semente do Senhor, ó Pai. Pai Santo, sabemos que a palavra tem se manifestado. O profeta diz que uma vez que Deus enviou seu Filho ao mundo, e mesmo assim você não crê, é pecado não crer. Pai Santo, então cremos em tua palavra. Sabemos que somos, ó Deus, pessoas, ó Pai, com dificuldades. Aleluia. Mas o Senhor conhece a falha, o Senhor conhece a necessidade de seus filhos. Tu conheces o caminho do justo. Pai Santo, pedimos no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Sabemos que ele não morreu em vão. Ele sabia o porquê ele estava morrendo, Senhor. Sabia o motivo, ó Deus, o preço para comprar os seus filhos de volta. Somos gratos por isso, ó Deus. Estamos reunidos hoje, ó Deus. Jesus diz: fazer isto em memória de mim. Estamos aqui em memória, Senhor, agradecendo. Hoje é dia de agradecimento, ó Pai. Estamos aqui agradecidos pela vida, agradecidos pela tua palavra, agradecido por cada livramento que o Senhor tem nos dado. Pai Santo, só de teus filhos ter vida em sua casa hoje, Senhor, eu creio que o Senhor tem libertado eles de todo o mal, toda a seta que foi lançada diante deles no caminho. O Senhor fez com que caísse por terra e trouxe seus filhos com segurança, Pai. Amém. E esse mesmo Deus que os trouxe é o mesmo Deus que vai levá-los de volta. Amém. Esse mesmo Deus que está guiando, Pai, a mentalidade de seus filhos hoje para uma terra nova, uma terra espiritual, ó Pai. O mesmo Deus que está guiando cada eleito que estão conectados pelas redes sociais nesse momento, Senhor.
Que o Senhor possa dar o livramento a eles, ó Pai. Satanás não tem poder sobre seus filhos, ó Pai. Amém. Porque nada está acima do sangue de Jesus. Amém. Então, uma vez que o sangue foi derramado por nós, não há dinheiro que Satanás possa oferecer, ó Pai. Amém. Porque o preço foi pago e não há dinheiro que possa tirá-los da mão do Senhor. Pedimos no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Abençoe esse culto. Abençoe os ouvintes. Amém. Abençoe a cada um nesse momento, Senhor. Peço no nome de Jesus Cristo, para a tua glória, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Podeis sentar, amados? Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Teu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Então aqui em 2 Reis, porque se nós fôssemos ler desde o primeiro versículo, ou versículo 8 aqui está escrito: e o rei da Síria fazia guerra a Israel. E consultou os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso, o rei de Israel enviou àquele lugar, de quem o homem de Deus lhe dissera, e de que tinha avisado a ele. Então, Eliseu, ele avisou o rei de Israel que havia uma emboscada para ele. E o rei da Síria, ele começou a ficar procurando culpado. Como que o rei de Israel está sabendo de tudo isso? Se eu só comentei com o meu povo, eu só voltei um pouquinho antes, para vocês entenderem o resumo do que nós lemos aqui, né? Aí um dos servos desse rei da Síria disse: olha, quando você desce na sua câmara para dormir, e você comenta algo no seu quarto, Eliseu, lá em Israel, ele está sabendo tudo que você está conversando no seu quarto. E ele conta essas coisas para o rei de Israel, para livrá-los de suas mãos, né? Em algumas palavras. Então, aqui se resume onde nós estávamos falando. Então esse rei enviou suas carruagens, seus soldados, para prender Eliseu. Aí o servo, onde nós estávamos lendo, e o servo do homem de Deus, que é Eliseu, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E Eliseu disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém. Então, observa que esse moço ele estava andando com o profeta e não podia enxergar aquilo que o profeta estava enxergando. Hoje, muitos têm andado com William Branham,
Muitos têm andado. E não entenderam a mensagem de William Branham. Você observa que Eliseu já sabia quem estava com ele. Ele disse, mais são os que estão conosco. Vocês pensam que vocês estão sozinhos aqui? Se vocês pudessem ver como foi permitido, acho que é Giase, vê-se, como foi permitido, quando Deus abriu os olhos daquele moço, ele viu que estava cheio de carruagem de anjos de carruagem de fogo ali. Então às vezes você pensa, a gente está em meia dúzia de pessoas aqui, estamos em 10, 12 pessoas aqui, tem centenas. Se Deus permitir que você ouça e enxergue, você vai ver que há anjos em todos os lugares. É difícil passar moto essa hora aqui, viu? Você vai ver que tem anjo em todos os lugares. Então muitos têm andado com o profeta e não têm entendido. Muitos são formais, não têm entendido a mensagem. Eu conversei ontem, foi ontem que eu conversei com o irmão da África. Ele está conosco hoje. Ele tinha conversado com o irmão Jorge. O irmão Jorge falou assim, vai lá ouvir o irmão Paulo, que ele está pregando a doutrina lá. Sabe? Eu acho que eu não preciso falar para as pessoas o que eu estou pregando aqui. Porque o testemunho próprio não é válido. Já conversei com pessoas, a pessoa chegou e me disse, eu sou uma boa pessoa. Eu disse, deixa as pessoas falarem bem de você. Deixa as pessoas falarem bem. Então eu conversei com esse irmão disse para mim, olha irmão, um dos motivos que esse irmão veio para cá é por causa da palavra. Um dos motivos. Ele disse, na África não está pregando a doutrina. Eu estou repetindo o que eu ouvi. Quando você está dizendo a África, você está dizendo um continente. O Brasil é um país continental. Vê os tabernáculos que estão pregando a doutrina. Se tiver pregando a doutrina, se você abrir a sua mão, ainda falta dedo. Sobra dedo, quer dizer. Ele disse que no continente, lá na África, não se prega a doutrina. Um dos motivos que ele veio para cá. Então é pessoas que estão ouvindo. Pessoa que está ouvindo a doutrina. Então, os que moram longe, moram em países do outro lado do oceano, vieram para o Brasil porque precisa estar perto de onde está sendo pregada a palavra de Deus. Às vezes você não mora tão longe assim. As pessoas viajavam dias para ouvir um culto do irmão Branham. Vocês sabiam disso, né? Eu acho que meia hora não é muito. Né? Mas só que existem os crentes formais. Esse moço aqui, ele andava com o profeta e não tinha a visão que o profeta teve. O profeta disse, Senhor, abra os olhos dele para ele ver que nós não estamos sozinhos aqui. Os crentes formais não entenderão isso. Nós precisamos sair daqui. Amém. Como que você vai sair daqui sem ouvir a palavra de Deus? Como que você vai sair daqui sem estar ouvindo a doutrina? Quando Deus se revela para você, você sabe aonde Satanás está agindo. Quando Deus se mostra, Deus permite que você veja Satanás. É assim que Deus trabalha. Ele mostra para você aonde Satanás está agindo. Então o profeta pediu para que Deus abrisse os olhos desse moço. E nós estamos aqui hoje, crendo na mensagem de um profeta, para que nós possamos ter nossos olhos abertos. Mas não são todos que terão esses olhos abertos. Não vou prolongar porque é culto de ceia. O irmão Branham ele tem nos ensinado algumas coisas nas mensagens.
na mensagem Olhando para o Invisível. O tema é Olhando para o Invisível. O cristão, vocês observam que Eliseu estava olhando para o invisível. O crente morno, ele não consegue olhar para o invisível. Eu pude ver o invisível 2 vezes. Eu pude ver uma luz, um anjo, 2 vezes. Há uns 10 anos atrás, um pouco mais, eu vi a luz um pouco longe. E por último eu vi ela em Itatiba. Eu estava à noite trabalhando. Eu acho que a luz passou como daqui mais ou menos do outro lado da estrada aqui. Só que dessa vez ela passou grande demais. Ela passou bem devagar. Quando eu observei, ela estava acabando de passar atrás do barracão. Você conversa isso com um crente morno, ele não crê nisso. Mas Deus é perfeito em 3. Eu acredito que tem mais uma vez ainda. Amém. Graças a Deus. Eu espero que essas coisas podem ajudar os irmãos. Essas coisas fortalecem o crente e enfraquecem os fracos, os que não são crentes. Como enfraquece? Porque eles não creem. E o cristão, quando ele ouve isso fortalece ele mais. Então, o cristão, ele olha para o invisível. O irmão Brana pregou a mensagem olhando para o invisível. Nós vamos falar umas passagens dessa mensagem. O William Brana disse, quando um homem, uma vez, capta aquela visão do Deus invisível e sabe que Ele está sempre presente, há algo que estabiliza o pensamento daquele homem. Quando Deus permite que você veja o invisível. O irmão Brana disse, há algo que estabiliza, você está estabilizado, estabelecido na palavra. Amém. Há algo que estabiliza o pensamento daquele homem. Aquele homem vai pensar no que ele vai falar. Ele não vai ficar falando qualquer tipo de coisa. Que estabiliza os seus atos e nos momentos de aflição e problemas, isto continuará fazendo com que ele olhe para cima e acima das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Por que isso? Ele diz, porque ele está olhando para o invisível. Mesmo através da promessa. Então, quando você está olhando para o invisível, nada vai tirar você do foco. Nada vai tirar você da palavra de Deus. Porque você está olhando além da visão humana. Mas só pode enxergar, olhar para o invisível, o verdadeiro cristão. Só vão entender o que é o verdadeiro invisível aqueles que estavam no invisível. Você estava no ser invisível. Você estava no ser eterno. E por estar nele, ele permite que você veja ele hoje. Amém. Mas Deus nunca foi visto por ninguém, por alguém. Aí a pessoa que não entende o que está sendo pregado, ela vai falar, mas se Deus nunca foi visto. Eu estou ouvindo o irmão falando aí que vamos enxergar Deus. Eu falo isso porque eu tenho um profeta que diz, se você quiser ver Deus, olhe para o teu irmão. Amém. Olhe para o teu irmão. Agora, você quer ver Satanás? Olhe nas ruas aí. Olhe nas denominações aí. São essas maneiras de você ver Deus. Amém. São essas maneiras de você ver Deus e você ver o diabo. Quando Deus permite que você entenda o que é a palavra dele, quando você chegar nesse ponto de entender a palavra de Deus, você vai saber aonde está a palavra de Satanás. Ah, mas é a mensagem de William Brana. Mas é a doutrina? Não. Então Deus não pode estar ali. É o que o irmão lá da África me disse. Irmão, na África não se prega a doutrina.
Aí eu disse para ele, irmão, não são muitos que estão pregando isso. Ele disse, eu sei, irmão. Por isso que eu saí de lá. Um dos motivos de eu ter saído. Porque ele está olhando para o invisível, mesmo através da promessa. Agora, como Abraão, ele somente viu o invisível. Abraão somente viu o invisível. E a razão pela qual ele creu nisto foi porque Deus havia dito. E se estamos mortos em Cristo, somos sementes de Abraão. E se o Espírito que estava em Cristo habita em nós, isto faz a mesma coisa. Irmãos, olha o que o William Branham está dizendo. Se você está morto em Cristo, então você é a semente de Abraão. As pessoas que não estão mortas em Cristo, não estão descansando em Cristo, essas pessoas não são uma semente germinada ainda. Não brotou ainda. Você tem que estar morto para o mundo. Uma pessoa, quando ela está morta, você vai consultar, CPF cancelado, né? Você vai consultar a pessoa, você não vai puxar pelo CPF, você não vê mais, a pessoa não existe mais. Não tem documento mais. Coisa que você costumava fazer, você já não faz mais, porque você morreu. O mundo não tem efeito sobre você. Você está morto. Vão xingar você. Vão fazer tudo com você. Vão brigar com você. Vão falar mal da sua vida. Mas você está morto. Mas você está morto. Porque agora você só faz o que o Pai diz para você fazer. Você só age quando Deus diz para você agir. Foi isso que Deus falou para Jesus. Você vai aonde Lázaro está, a hora que eu disser para você ir lá. Então, não adiantava eles pedir para que as pessoas pudessem ir lá onde Lázaro estava. Olha, aquele que tu amas está doente. Jesus disse, a doença dele não é para a morte. Mas ele morreu. Então você observa que as pessoas os crentes mornos, que estavam em volta de Jesus, quando Jesus disse que Lázaro não ia morrer, e Lázaro morreu, aqueles que não criam na palavra disseram, ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso, porque ele disse que Lázaro não morreria, e Lázaro morreu. As irmãs de Lázaro não poderiam passar por aquilo que Lázaro passou. Porque elas não estavam prontas. Só pode passar pelo sacrifício que estão prontos. Quando você vê um quadro, você vai no museu, você vê aquele quadro lá em destaque ali. Para que aquele quadro pudesse estar ali, primeiro ele teve que passar pela crítica, pelos críticos, pelo salão da crítica. Então você hoje, você está sendo perseguido, você está sendo passado pelo salão da crítica. Os críticos estão analisando o quadro, estão falando. Mas quando não viram nenhuma mancha em você, Deus pega esse quadro e coloca no lugar de destaque. Amém. Esse é o cristão. Esse é o cristão. Venceu os obstáculos. O crente morno não consegue. Então Lázaro não era um crente morno. Ele morreu porque ele estava pronto. Marta e Maria não estavam prontas. Só vai morrer aqueles que estão prontos. Morrer para o mundo. Mas quando Jesus foi lá e ressuscitou, quando Deus ressuscitou Lázaro através de Jesus, aquilo estava provando que Jesus não tinha mentido, como os críticos estavam falando.
Precisava ser passado pelo salão. Então, quando você for criticado, saiba que Deus está moldando, Deus está permitindo que essas coisas aconteçam, que vai pegar esse quadro que é você e vai colocar no lugar de destaque. Amém. Amém? Amém. Mombrana disse, e quando as grandes crises chegam, as quais sempre vêm, então quando Geazi, sendo apenas um morno membro de igreja, quando ele não tinha visto o que Elias viu, é Eliseu, o irmão Brana trocou o nome aqui. Isso acontece. Ele era um crente morno, ele era um tipo do crente morno, porque ele não viu o que o profeta viu. Na igreja lá em Jeffersonville, a igreja onde o irmão Brana pregou tanto tempo, hoje não se prega mais a doutrina ali. Coloca uma coisa na cabeça de vocês. Não é porque é filho do profeta que vai ter o mesmo entendimento que o profeta teve. Muitos, lá na igreja lá onde o irmão Brana pregou muito tempo, lá nos Estados Unidos, hoje eles não pregam mais ali. Vocês sabiam disso? Hoje o que eles fazem ali, eles colocam a fita. Eles rodam fitas ali. As pessoas não falam isso no púlpito, porque tem medo das críticas, sabe? Mas hoje eles ficam rodando fita ali. Porque o irmão Brana diz, essas fitas rodearão o mundo. Mas ele não estava falando para você colocar a fita dele para ouvir. E ali está o filho do irmão Brana, que revelação ele tem. Colocam ele como profeta. Isso são crentes mornos. Não têm visão de águia. Eles não olham para o invisível. Quando o irmão Bruno diz que essas fitas rodarão o mundo, ele estava falando que essas mensagens tinham que chegar nas mãos de alguém. Misericórdia. Então esse Geazi aqui era um tipo do crente morno. Porque ele não via o que viu Eliseu. Por que isso, o irmão Brano diz? Porque Eliseu estava acostumado a andar pela fé. O que faz você ver além da visão das pessoas normais. Viu? O crente, eles são pessoas normais. Mas você é anormal. O cristão, ele é anormal. Amém. Ele vai além da normalidade. Ele vai além daquilo. Por isso que a Bíblia diz que as coisas de Deus é loucura para o mundo. Eles vão ver você uma pessoa anormal. Chega e vai dizer para as pessoas que Caim não é filho de Adão, que o pecado não foi a maçã, porque era só cortar os pés de maçã, acabava o pecado. Você é anormal. Nós somos pessoas, não somos normais. Então Elias estava acostumado a andar pela fé, ele estava acostumado. A fé era tão comum na vida dele. A fé tem que estar em você todo momento. Amém. Porque todo momento você é provado, todo momento você é perseguido. Seja no trabalho, mesmo uma pessoa no seu trabalho dizendo que é crente, manifesta o que tem por dentro de você. Manifesta a palavra para a pessoa, ela não vai andar mais com você. Você vai ser inimigo delas. Homossexuais vão ser amigo delas. Mas você não. Amém. Eles estão colocando você abaixo dos homossexuais. Ah, você não gosta dos homossexuais? Eu não tenho nada contra. Converso com vários.
Converso. Porque a partir do momento que você acha que você não deve conversar com aquela pessoa, você não está apto para lidar com a pessoa. Você não tem que interagir com essas pessoas. Mas você tem que conversar. Vai pedir uma informação, você tem que dar. Eles estão no habitat deles, você não está. Como que você vai ficar bravo com uma pessoa que está no habitat dela? Se você cair no mar, o tubarão ainda não vai comer você, se você cair no mar. Porque ele sabe que você não é dali. Os peixes sabem que você não é dali. O golfinho sabe que você não é dali. Ele te leva até a margem. Agora você vai discutir com esse tipo de gente. Você é de outra terra. Eles estão no mundo deles. Eles estão no mundo deles. Porque esse mundo já é do maligno. São filhos do maligno. Não discuta com as pessoas. Você está errado. Você só não pode concordar com elas. Mas deixa essas pessoas em paz. Deixa essas pessoas para lá. Então Eliseu estava acostumado a andar pela fé. E o andar pela fé fazia o que com ele? O irmão Brana disse, ele estava olhando para o invisível. O tempo todo. Ele sabia o que Deus havia dito nos Salmos. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Você só precisa disso. Os anjos do Senhor acampam. Então ele já sabia que os anjos estavam ali. Senhor, abre os olhos dele para ele ver que nós não estamos sozinhos. Amém. Os anjos, se você teme a Deus, você tem que ter na sua mente. Você tem que ter a certeza que tem anjos aqui. Amém. Aí eu digo que creio em Deus e não creio que existem anjos aqui. Se o próprio Deus diz que dará ordem aos anjos dele a teu favor. Aquilo era o suficiente para Eliseu. Mas Geazi havia crido naquilo pela metade. Ele creu na palavra pela metade. Olha o perigo. Porque ele não enxergava o que o profeta enxergava. É porque ele cria pela metade. Ele cria pela metade na palavra de Deus. Ele era apenas um membro de igreja. O membro de igreja, ele não crê na palavra de Deus. Se você falar alguma coisa que ele não entende, ele já não anda mais com você. Ele vai achar que você não pregou corretamente para ele. Mas não é isso. É que ele não olha além do visível. Ele não enxerga, ele não consegue romper essa barreira. São poucos que rompem. Então Elias disse ao Senhor, ele disse, Senhor Deus, mostre um sinal aqui. Abra os olhos desse homem e deixe-o ver o que está ao redor dele. E quando Deus abriu os olhos, ele viu cavalos de fogo puxando carruagens de fogo. Quando Deus abrir seus olhos, você vai ver que você não está sozinho. Muitas vezes, eu falei no culto passado, acredito, muitas vezes as pessoas, quando elas vão batizar, espero que quando eu for batizar uma próxima pessoa, vou fazer diferente. As pessoas, quando as igrejas, tanto da mensagem, quanto as denominacionais, eles enchem a beira do rio de pessoas. Você só precisa levar 3. Só precisa de 3 testemunhas. Aí você pega, nem todo mundo, nem todos que estão na igreja são cristãos. Eu só quero que vocês entendam o que eu estou falando para vocês. Aí aquela igreja tem tantos membros, você leva todos, você está levando incrédulo. Você está levando pessoas que vão rir da palavra de Deus. E quando você está batizando alguém ali, naquele momento Deus entra em cena. Amém. Pode mudar a vida daquela pessoa ali.
pode curar até uma pessoa que está na beira do rio assistindo o batismo. Mas quando você leva um ímpio, um incrédulo, que não vive a palavra de Deus corretamente, não enxerga, não tem visão de águia, essas pessoas elas vão até a beira do rio para dar risada da palavra de Deus. Quando o irmão Brana levou uma moça junto com os demais que iam ser batizados, aí uma pessoa no meio disse, ela vai mergulhar. Você vai mergulhar, fulana? Ela disse, não me importa se vão me mergulhar, se eu vou mergulhar ou não. O irmão Brana olhou para ela e falou assim, pode ir embora, que você não é digna de ser batizada no nome do Senhor Jesus Cristo. Então é um momento sério, é um momento de decisão, é um momento da sua vida. Temos que selecionar, você tem que aprender a selecionar os seus amigos. É mundano? Sim, mas seleciona. Tem pessoas do mundo que é melhor que muitas pessoas que estão na igreja. Então ele viu carruagem, cavalos puxando carruagem de fogo por ali. E elas estavam todas ao redor daquele velho profeta. E elas estavam ali o tempo todo. Mas ele simplesmente não via. Ele simplesmente não via. O sobrenatural estava no meio e ele não via. Porque era um crente formal. Era um crente que não ia além das barreiras. Ele não rompia as barreiras. O irmão Brana disse, e esta noite, eu diria a mesma coisa. Que o Deus, o qual estava no além, no primeiro capítulo do livro de Atos, enquanto ele estava sendo levado para cima, e os céus ficaram sob seus pés, aquele mesmo Jesus, ele disse, eis que estarei sempre convosco, e nunca vos deixarei, o quê? Abandonados, como a Bruna dizendo. E as obras que eu faço, eu quero que vocês entendam isso aqui. As obras que eu faço, vós também as fareis. Eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Mas quem que é esse que está falando aqui? Você veja bem, se você não entender o que é a palavra de Deus, você vai colocar esse crédito só no Filho de Deus. Eu nunca vos deixarei órfão. Eu vou e voltarei para vós. Você sabe que Jesus ficou no trono e teve algo que voltou para vós. Amém. Está aqui até agora. Deus está aqui até agora. Porque ele disse, eu não vos deixarei órfão, estarei com vocês até o fim da história de vocês. Amém. Se ele estaria com você até o fim da tua história, é porque ele vai preparar você. Ele vai preparar você, ele vai tirar você daqui. Tem que ter alguém aqui, preparando você para alguém vir a seu encontro. E as obras que eu faço, esse que disse, eu estarei com vocês. E as obras que eu faço, não era Jesus que fazia as obras, disse as obras, é o Pai que faz, não sou eu. Agora você está ouvindo alguém dizendo aqui, e as obras que eu faço, vós também as fareis. Por quê? Porque ele desceu e está em você. Porque as obras que eu faço, vocês farão também. Porque ele vai mostrar as obras para você, da mesma forma que ele mostrava para Jesus. Primeiro é um homem ungido. Vocês já ouviram o Lembrana falando isso? Depois é um povo ungido. Agora vocês estão ouvindo umas palavras aqui dizendo, as obras que eu faço, vocês também farão. Era uma pessoa fazendo, não pode ser mais uma. Quando Jesus saiu de cena, tinha mais gente fazendo. Quando o William Branham saiu de cena, tem que ter mais gente fazendo.
Mas essas obras estão sendo feitas agora aqui. Agora, se você não entender como as obras estão sendo feitas, como que as obras estão sendo feitas? A partir do momento que a doutrina está sendo pregada, é as obras sendo feitas. É o entendimento de Deus se apoderando de você. As obras que eu faço, vós também as fareis. Por que isso? Porque eu estarei convosco, até mesmo em vós, até o final do mundo. É o final do século, das eras, eu estarei com vocês. Essa é uma promessa de Deus. É por isso que a promessa é para vós, para vossos filhos. Jesus era o filho da promessa. Isaac era o filho da promessa. Jesus era um tipo de Isaac para você. Ele é o nosso Isaac. Você é o tipo de Rebeca hoje. Mudando um pouco o parágrafo seguinte, o irmão Brano disse: os pilotos me disseram, os quais pilotam esses velozes aviões a jato aqui. Eu acredito que ele estava falando dos caça. Esses poderosos aviões a jatos aqui. Eles dizem que o avião, chegando a uma determinada velocidade, que ele vibra e sacode. E parece que os parafusos vão sair dele. Que as asas vão sair. Até eles atravessarem aquela barreira do som. A velocidade do som é 1.200? 1.300 quilômetros. Velocidade do som. Então, enquanto esse supersônico, esses caças, enquanto eles não atravessavam a velocidade do som, os barulhos, faltava arrancar as asas do avião. Mas vamos ver, continuar lembrando aqui. Mas uma vez atravessando aquela barreira do som, eles dizem que o avião simplesmente navegava tranquilamente. Quando você rompeu a barreira, você passou por ela, você está tranquilo. Você está navegando tranquilamente. Quando ele atravessa aquela barreira do som, aquele é o obstáculo que está no caminho do avião. Quando ele atravessa aquela barreira do som, então ele desliza suavemente. Oh, se a igreja deste dia pudesse alguma vez orar para que ela pudesse atravessar a barreira do pecado, a barreira da incredulidade, elas poderiam gritar a vitória do Deus vivo. Uma vez atravessando aquela barreira, como que você atravessa aquela barreira? Ele diz, olhando para o invisível e deixando o mundo vibrar e fazer o que eles bem entendam. Então, enquanto você está ouvindo o mundo aí fora, ouvindo as críticas do mundo, é porque você ainda não rompeu a barreira do som. Quando você romper essa barreira do som, você não ouvirá mais os barulhos das igrejas do lado. Você não ouvirá mais os barulhos de futebol, de novela, de filme, de qualquer coisa. Porque você rompeu a barreira. Amém. Você rompeu. Você não vai ouvir mais o som. Você vai ouvir apenas o som da voz de Deus. Amém. Somente esse som, porque você está estabilizado na palavra. Tudo aquilo que estava trepidando sobre você, faltando arrancar os seus braços, furando os seus tímpanos, barulho de todo lado. Quando você rompeu a barreira, você agora está em novos céus e nova terra. Amém. Você rompeu a barreira. Jesus já tinha rompido a barreira. Não tinha mais nada que prendia Jesus. Por isso que ele disse, eu não estou mais no mundo. Ele só escutava o que o Pai tinha a dizer a ele. Amém. Você, como cristão, você só pode escutar o que Deus tem a dizer a você, porque você rompeu a barreira. O cristão rompe. Ele olha além do invisível. Ele enxerga coisa que a igreja natural não enxerga. Amém. Ele vai além disso.
Ele vai, a igreja ela estaciona. A igreja ela é morna, morta. Você observa que aquele moço andou tanto tempo como profeta e tinha seus olhos vedados. Muitos têm andado com o William Branham até hoje. E estão pregando uma doutrina diabólica, chamada de mensagem. Você vai na igreja deles, tem quadro do William Branham lá. Mas é Satanás que está no púlpito. É Satanás que está pregando para eles. Só que eles não têm visão de águia como você tem. Amém. Eles não conseguem enxergar além do invisível. Somente aqueles que estavam no invisível que vai ver o que Deus tem se cumprido hoje. A palavra se desenrolando hoje. Porque você rompeu a barreira. Amém. Só o cristão romperá a barreira. Somente ele. As demais pessoas continuarão como estão. Continuarão falando que Jesus não é seu próprio Pai, pregando a doutrina. Muitos pregarão a doutrina e ficarão aqui. Você não pode apoiar coisa errada se você prega a doutrina. Você não pode apoiar 2, 3 casamentos na igreja se você prega a doutrina. Você não pode permitir um homem no púlpito se você prega a doutrina. Se o homem tem a vida suja. Como que você consegue encarar a igreja permitindo certas coisas? Eu prefiro andar sozinho. Eu prefiro passar fome. Prefiro do que apoiar esses tipos de pessoas. O William Branham falou assim, o homem correto ele fica só. Vai chegar um momento que você vai ficar sozinho. Tem muita gente aqui. Tem muita gente aqui ainda. Amém. Graças a Deus. A igreja, se a igreja é pequena, a noiva é menor. Amém. Eu oro a Deus para que Deus possa cuidar de vocês, mudar os meus pensamentos a todo momento. A todo momento, porque nós somos falhos. Nós falhamos a todo momento. Mas Deus está nos ressuscitando a todo momento. Amém. Deus está nos despertando a todo momento. Agora, não adianta a pessoa ter uma vida suja e querer vir dar lição de moral em mim. Jamais eu vou aceitar isso. Jamais eu vou aceitar isso. Porque eu acredito que eu sou diante de pessoas limpas. Amém. Então eu jamais, mesmo que venha fazer uma visita para mim, eu jamais vou permitir que chegue do lado aqui, para falar alguma coisa. Graças a Deus. William Branham disse, aonde o Senhor Jesus não pode, eu também não posso. Então eu quero que Deus me ajude a ser sempre sincero com vocês. Amém. Sempre sincero com vocês. É por isso que eu conversei com o irmão Marinho hoje, sobre o horário de culto. Eu disse, mandei a citação do irmão Branham, onde o irmão Branham disse, a igreja é soberana. A igreja revelada é soberana. Mas uma pessoa de vida suja na igreja não era nem para estar ali. Quando ela toma da ceia, ela está tomando veneno. Porque a ceia é o pão, é a bebida dos anjos, é a bebida dos santos. Então o irmão Branham disse, se a igreja pudesse ver essas coisas hoje, olhando para o invisível, deixando o mundo vibrar e fazer o que eles bem entendam. O mundo vai fazer o que eles bem entendam. Vocês vão ver pessoas na mensagem fazendo o que eles bem entendam. Eles vão procurar uma igreja que permite eles fazer aquilo que Deus não permite. Eles vão ouvir a semente da serpente. Ou vocês pensam que a serpente estava pregando uma doutrina errada para Eva? Estava pregando uma doutrina quase igual. Só que tinha pecado. Só que teve sexo ali. Teve adultério ali. Então, aonde tem adultério, Deus não pode estar. Então, um homem que tem vergonha na cara, ou ele fica sozinho, ou ele volta para a primeira esposa. O irmão Branham disse, nem isso ele deve fazer. Mas só que eles têm quem apoia. Aí você conversa com as pessoas, eles têm até mensagem para mostrar para você. Mas só que quando o invisível, quando você olha, quando o invisível permita que você enxergue, aquilo muda toda a sua vida. Amém? É porque Deus teve um contato com você. Amém. É por isso que nós cantamos aquele hino, nesta noite feliz. Você marcou. Não é você que marca, é Deus que marcou o encontro com você. Amém. Eu acredito que pelo horário já está bom, amados. Jesus ele tem nos ensinado a andar dessa forma. Ele tem ensinado.
Quando ele disse, eu não estou mais no mundo. Pai, eles creram em tua palavra e o mundo os odiou. Então, se tiver pessoa te amando no mundo aí, tem alguma coisa errada. E o mundo que eu estou falando para vocês não é esse mundo, é o mundo religioso mesmo. Se a pessoa que vai perseguir você é pessoa da mensagem, que se diz crer no profeta. Sabe por quê? Porque você conheceu a palavra e o mundo odiou vocês. O mundo odiou vocês. Então a obrigação do cristão hoje é se colocar nas mãos de Deus, que Deus vai abrir seus olhos, como ele abriu os olhos daquele mancebo, como ele abriu os olhos daquele moço. Quando ele abriu os olhos daquele moço já sabia aonde estavam os adversários, já sabia aonde estava Deus, os filhos de Deus, onde estavam os anjos de Deus. Eu acredito que essas coisas acontecerão de novo. O William Branham tem dito que o mesmo Deus que fez maravilhas lá atrás, ele está aqui para fazer as mesmas coisas. A igreja está aqui para fazer um trabalho que Deus não tinha terminado na Palestina. Deus veio aqui para terminar um serviço. Mas para ele terminar esse serviço tem que ter povo, um povo à disposição dele. Amém. Um povo que enxerga além de seus limites. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Graças. Vou passar por irmão Marinho, para que nós possamos passar para a próxima parte, para cantar mais um hino para nós. Amém? Amém? E os irmãos que estão conectados conosco nesse momento, que Deus os abençoe. Que Deus vos liberte de todo mal. Dê uma semana abençoada a cada um de vocês. Nós iremos passar agora para a parte da Santa Ceia. O culto já não será transmitido, porque Jesus, quando ele fez a Santa Ceia, foi apenas com seus discípulos. E quando nós fazemos um culto de Santa Ceia transmitido, não é apenas para a igreja mais. Mas eu espero que essas palavras possam penetrar no coração de cada um de vocês. Essa é a minha oração, no nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém.